Em uma sessão de ajustes, o dólar voltou a bater R$ 5,70. A semana foi marcada pela nova alta dos juros e o nosso entrevistado é o economista Rodrigo Simões, professor da Faculdade do Comércio aqui de São Paulo. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela sua gentileza. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a toda a nossa audiência. Bom, professor, nessa semana não faltou notícia, né? E nessa sexta já temos essa indicação do dólar, que voltou a subir um pouco. O dólar comercial subiu pelo segundo dia consecutivo, R$ 5,71. Preocupações de uma desaceleração global pesaram quanto, professor, nessa sexta-feira? Bom, muito bem, Thiago. Você vê, né? O dólar voltou a subir, bem mencionado por você, 0,69 de crescimento, mas no acumulado de março, do dia 1º de março até hoje, Thiago, o dólar tem uma queda de 0,67. Então, quem ganhou com a moeda esses 2 dias acabou ficando empatado no período de março, que são esses 21 dias aqui, que a gente sempre olha o acumulado, né? A gente olha ali o intraday, que é as diárias, e o acumulado. E isso teve um efeito, tá? Tem efeito também econômico global, efeito de taxa de juros da reunião do Fed lá, que manteve ali entre 4,25 e 4,50. Lá nos Estados Unidos tem uma possibilidade do aumento de vir 1 ou mais 2 aumentos lá, tá, da taxa de juros para poder conter o aquecimento, mas eu acredito, e a gente aqui também da Faculdade do Comércio acredita que lá só vai ter um aumento, tá, tchau? Então, de dólar é isso, e isso também impacta na nossa previsão da taxa Selic, Thiago. E aqui, se você quiser abordar, a gente fala. Claro, então, essa semana nós tivemos a decisão do Copom, mas eu pergunto para o senhor o seguinte: uma grande discussão que foi feita nessa semana é se esse remédio amargo continua ou daria ainda resultados para segurar a inflação na comparação com outros momentos da economia brasileira, no fim dos anos 2000 e até recentemente. Mas, de qualquer forma, essa alta tem ainda uma eficiência garantida para se conter a inflação ou não necessariamente, professor? Alguma coisa já não está mais nessa ordem? Olha, é uma análise que a gente tem que olhar por dois prismas, Thiago. O seguinte, o dólar abaixo de 5,80 dá-nos a expectativa de que a taxa de juros pare por aí em 14,25 ou no máximo 14,75, que é essa expectativa de um aumento de 0,50 do Banco Central para a próxima reunião. Então, se o dólar estiver abaixo de 5,80, dá um refresco, tá, do impacto na inflação do Brasil, porque você tem muitos produtos que são comprados em dólar, são importados, e aí abaixo de 5,80 faz com que a projeção da Selic, a gente venha a ter somente mais um aumento. Então, isso acaba sendo um alívio, a não ser que aconteça algum outro fator no cenário internacional, a gente aí acaba tendo surpresa. Agora, a questão sempre vai bater ali no fiscal. Vamos ver como é que vai ser esse final aqui de tudo e como os mercados vão se projetar para segunda-feira, tá? Professor, vou chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer, Cristiano Vilela. Dora faz a próxima pergunta. Temos aqui um representante da economia do mercado financeiro, hein, Dora? Boa noite, professor. Pois é, por isso é que eu vou perguntar a ele sobre a proposta da isenção do imposto de renda. Mas no lado da compensação, queria saber se, na sua avaliação, o que o governo propõe, aquela maneira de compensação, ela está correta? E qual o espaço essa é a polêmica no Congresso, né? Qual é o espaço que o Congresso teria para modificar? Que outra maneira melhor, se é que há uma maneira melhor, poderia ser proposta na questão da compensação? Dora, boa noite e muito boa a sua pergunta, tá? O governo hoje, ele você vê, né, que ele coloca um ponto ali para poder dar de um lado, mas falta a contrapartida do outro, tá? A isenção do imposto de renda para faixas até R$5.000 de isenção total e também isenção parcial até R$7.000, eles querem buscar essa contrapartida para quem ganha acima de R$600.000 por ano, onde as alíquotas, Dora, vai de 0 até 10%. Esse número, né, de acordo com o ministro Fernando Haddad,
é o equivalente a aproximadamente 150 mil pessoas que têm essa renda acima de 600 mil reais por ano, que eles querem tributar de 0% a 10%. É bastante coisa. Essas pessoas que recebem esse dinheiro, a população precisa entender que muito desses lucros, desses dividendos que essas pessoas colocam na sua pessoa física, já sofreram tributação na pessoa jurídica, de 34%. Então, isso que é importante entender. Você tem um tributo lá, e quando você joga na conta corrente da pessoa física, ainda vai ter mais um de 0% a 10%. Então, isso foi o que o chefe lá da Câmara, o Hugo Mota, o que ele disse? Ele falou, olha, ministro, a gente vai levar essa pauta, tá, para o Senado, mas vai ter alterações. Porque não é simples assim. Muito desses impostos, Dora, já foram tributados, na verdade, tá? É fácil dar, mas também tem o outro lado. O que a gente vê, Dora, infelizmente, é que desde o início deste ano de 2026, já existe uma certa manobra para uma eleição antecipada, uma campanha antecipada, Dora. Cristiano Vilela. Professor, boa noite. Professor, essa semana nós tivemos pesquisa que colocou ali uma grande alta na rejeição do ministro Haddad, especialmente ouvindo os atores do mercado. É um número que mostrou um aumento bastante significativo dessa avaliação negativa do ministro. Na sua visão, esse aumento na taxa negativa, ele já era esperado ou o mercado talvez esteja mudando os humores em relação ao ministro da Fazenda de uma forma não imaginada, de uma forma abrupta? Olha, essa é também uma pergunta que não é fácil de responder, Vilela. Boa noite. O ministro Fernando Haddad, ele tem feito, tá, as suas ações, ele tem coordenado ali a política econômica muito de acordo com o tom, tá, que o presidente Lula e que o governo ali tenta impor. Por quê? O PT passa por uma dificuldade interna. O presidente Lula provavelmente, né, assim, na avaliação de muitos, já pensa em se reeleger. E o ministro Fernando Haddad, ele tem que equilibrar entre o que tem que ser feito de fato na economia e atender aos anseios políticos de uma reeleição, novamente, do presidente Lula. E aí isso acaba manchando a imagem dele, tá? E comprometendo também as políticas econômicas de fato que precisam ser implementadas. É um desafio muito difícil que ele tem enfrentado no governo, e não estou aqui defendendo, mas sendo crítico ao profissional e a toda a questão que ele tem ali para poder comandar essa pasta. Então, assim, o mercado viu, aliás, no passado, que o ministro Fernando Haddad era um candidato que poderia gerar dúvidas, depois se acomodou bem com a entrega que ele veio fazendo, mas agora já fica um pouco mais difícil porque está todo mundo no governo pensando em pautas que são muito populistas. Isenção do IR, aumento de emendas parlamentares, o orçamento superestimado, que daqui a pouco, se vocês quiserem abordar, a gente pode falar, superestimado, gastos aumentando muito. Então, isso são efeitos, práticas populistas que acaba inibindo, tá, e reduzindo a imagem do ministro. Tá? E, professor, então, falando do orçamento, o senhor acha que há um orçamento superestimado em relação à reta final desse ano? Porque o orçamento foi aprovado quase em abril, mas eu também queria fazer um adendo, porque o senhor falou que a pergunta do Cristiano foi um pouco difícil de se responder, e talvez essa também seja, porque é difícil desvincular a economia da política, né? Essa avaliação que o mercado faz do governo tem qual porcentagem política também, professor? Então, são essas duas questões para a gente encerrar. Então, muito bem. Vamos lá. Olha só, o orçamento, 3 meses aí praticamente de atraso, Tiago. Quando você pega a peça orçamentária, parece uma peça de terror, porque assim, são mais de 3 mil páginas, sabe? Muitos adendos, muitas coisas adicionais ali. É um texto difícil. As despesas, tá? Você vê que a parte de superávit de 15 bilhões não é nada, isso não é nada para o que a gente precisa para corrigir as contas públicas. Então, eu só vou fazer esse resumo aqui
dos números, né? E também a parte de investimento entre 70 e 80 bilhões. Tiago, também isso é muito pouco para o que o Brasil precisa, e você vê que a gente vive de remendos, parece que a gente sempre está pensando no próximo ano. Mas é assim que o governo vai levar até o final de 2026, porque está aí, está chegando, vai chegar rápido. Por quê? Porque ele vai entregar esses números, ele vai entregar crescimento do PIB, vai começar a taxa de juros, vai começar a cair, porque a inflação ela vai ceder no segundo semestre, tá? Ele vai entregar a isenção do imposto de renda e o início da reforma tributária. Então, esses são os pontos que ele vai levar para a campanha. Agora, a crise contratada de gasto público e de dívida vem aí logo aí na frente. Isso vem para as próximas gerações, mas também não gerações tão longas e distantes assim, tá? E agora a sua segunda pergunta, Tiago, realmente é complicado, porque o orçamento e a economia, né, a política e a economia estão vinculadas, tá? E o Brasil, como a gente bem sabe, vive ao passo do quê? Sempre pensando no dia seguinte, como a gente vai se impor. Vejam só a questão das emendas. Eu separei uma informação aqui para vocês poderem ter uma ideia. 2015 foram destinados 44 milhões de reais de emendas parlamentares. 2020, 15 bilhões, para arredondar. 2025, quase 50 bilhões de reais de emenda parlamentar. Então, nessa, você vê que, por um lado, a gente tem que um projeto de país que não existe. Por outro, sabe, destinação de recursos. E quando a gente olha lá para 2024, 1% das emendas o governo conseguiu verificar qual foi o destino do dinheiro. 1%. Professor, economista Rodrigo Simões, da Faculdade do Comércio aqui de São Paulo. Como sempre, muito obrigado pelas análises na Jovem Pan. Professor, até a próxima. Bom fim de semana. Tiago, muito obrigado. É sempre um prazer. Dora, um abraço. Tudo de bom para vocês e uma boa noite para toda a nossa audiência. Muito obrigado.